Olá, sejam bem-vindos ao programa Angolanos de Excelência. Hoje estamos no 1º de agosto, sítio emblemático para o nosso entrevistado de hoje. Palco de muitas memórias, momentos fortes. O nosso Angolanos de Excelência hoje é Carlos Almeida. Carlos Almeida, considerado nos últimos 20 anos uma grande referência do basquetebol angolano, um verdadeiro ícone da modalidade em África. Primeira equipa, não é? Boa noite, Carlos. Boa noite, Lisa. Estamos aqui no Podem. Que memória que lhe traz este espaço? As melhores que eu, na verdade, tive na vida. Eu costumo dizer que se um dia fui feliz, e eu me considero, na verdade, uma pessoa feliz, mas se um dia fui feliz, foi dentro de uma quadra de jogo. Carlos, com que idade é que começou a jogar basquete? Eu comecei muito cedo. Comecei com 8 anos, na verdade. Comecei a dar os meus primeiros toques com 8 anos e nunca mais parei, até tornar-me profissional. Mas foi por influência de alguém? Sim. Eu lembro que mais ou menos a essa altura da minha vida, eu vi um jogo de basquetebol na televisão, por sinal um campeonato da África que foi realizado cá em Angola. E neste campeonato havia um jogador de nome Zé Carlos Guimarães. Como eu me chamo Carlos, eu assemelhei o nome dele ao meu. E, como toda criança, comecei a sonhar a partir daquela altura e se calhar a pensar por que não um dia ser como aquele jogador, desde pequenino. Esse foi um sonho alimentado desde aquela altura até os dias em que me tornei profissional. E naquela altura já foi apoiado pela família, pelos pais? Não, na verdade é um bocadinho a história da maior parte dos jovens. Eu já faço basquetebol há muitos anos, ou pelo menos fiz há muitos anos, e no princípio também tinha aquele problema com o pai, porque filho, não faças desporto, tu tens que estudar. E na verdade hoje eu digo que aquilo na verdade ajudou-me porque foi sempre qualquer coisa que eu mantive dentro de mim e sabia que podia fazer desporto, mas tinha de estudar primeiro para não decepcionar o meu pai e depois porque sabia que era importante para além do desporto também fazer formação. E onde começou a jogar? Qual foi o seu primeiro clube? Eu comecei no grupo desportivo da ERT, que era um clube patrocinado por uma empresa de montagem de televisores e rádios. Por sorte, se calhar por ironia do destino, eles abriram um clube próximo lá de casa. E não foi mais do que dirigir-me ao grupo esportivo da ER e é lá onde comecei, na verdade, os primeiros passos, o beabá do basquetebol. Lembra-se do nome do seu primeiro treinador? Sim, sem dúvida. É engraçado que nós conhecíamos-lhe por Afonsinho e o nome que ficou retido, na verdade. Afonsinho foi o meu primeiro treinador, foi o treinador que ensinou-me o ABC, as primeiras técnicas, como bater uma bola, como lançar, como driblar, os passos duplos. O Afonsinho não me sai da memória porque foi o meu primeiro treinador. Na altura era o alimentar do sonho de um miúdo de 8 anos, 8, 9 anos. Mas não sabia o que o futuro me reservava, na verdade. Primeiro fazia por diversão, por gostar, rapidamente apaixonei-me pelo jogo e fui praticando até atingir a categoria de sénior. É verdade que isso foi um percurso longo,
Mas no princípio não tinha em mente o que seria de mim no futuro como desportista, na verdade. Comecei no grupo esportivo da ERP, onde fiquei mais ou menos até hoje, aos 10, 11 anos. Depois mudei para o 1º de agosto, ainda para os escalões de formação, e fiquei mais ou menos 2, 3 anos, até mudar-me para o Petro Atlético de Luanda, onde fiz parte da minha carreira até a categoria de sénior. Depois do Petro Atlético, voltei para o 1º de agosto, onde fiz mais metade da minha carreira, na verdade, e foi aqui no 1º de agosto onde também terminei. E teve vários treinadores. Tive vários treinadores durante a minha carreira e tenho memória muitos treinadores, porque na verdade com eles aprendi muito. E começando pelo Afonsinho, que já fiz referência, ainda no processo de formação tive o Castigo, que felizmente também faz parte do meu equipe, como é treinador também. Tive o Diogo João, que também deu, vamos dizer, parte dos conhecimentos que consegui obter naquela fase da minha carreira foram passados pelo Diogo João, que foi treinador no processo de formação. Depois conheci já mais numa fase mais avançada da minha carreira, conheci aqueles treinadores que conseguiram, para além do basquetebol, conseguiram dar-me a outra parte do ensinamento, que é o ensinamento pela vida. Ensinaram-me a ser homem. Eu tenho recordações muito boas do treinador Jaime Covilhã, tenho recordações muito boas do treinador Mário Palma, que na verdade acabou por trazer-nos uma componente que nós, há alguns anos, não tínhamos no basquetebol. E aquele que na verdade foi, eu costumo dizer, o meu segundo pai, que também já não se encontra no mundo dos vivos, que foi o treinador Vladimiro Romero. Aquele sim, aquele ensinou-me um sentido, deu-me um sentido da vida, ensinou-me a ser homem, e eu costumo dizer que parte daquilo que eu tenho hoje foi graças ao treinador Vladimiro Romero. Voltando um bocadinho ao Afonsinho, que foi o seu primeiro treinador, depois desse tempo teve algum contacto, sabe alguma coisa dele? Não, na verdade eu nunca mais soube do Afonsinho, desculpa. E se calhar era uma oportunidade para voltar a revê-lo, porque desde aquele período eu perdi o contacto do Afonsinho, mas é daquelas pessoas que sempre ficou, aliás, ficou marcada para toda e não há de ser esquecido, na verdade. E gostava na verdade de voltar a ver voltar a ver o Afonsinho. O Carlos Almeida conseguiu conciliar os estudos e o desporto. É verdade, esta é uma das partes que eu não considero difíceis, mas porque valeu pelo sacrifício, na verdade. Mas é uma das partes da minha carreira, da minha vida, que valeu-me algum sacrifício, porque na verdade o sistema angolano ainda carece de algum alinhamento com o sistema desportivo, com o sistema educacional, e por essa razão houve momentos em que eu tinha de decidir entre ir jogar e ir para a escola. Felizmente
tentei sempre fazer a melhor opção na altura e penso que consegui conciliar. Fruto disso, eu consegui fazer formação. Mas é daquelas coisas que se costumam dizer, né? Não há benefícios sem sacrifício. Por isso eu hoje olho para trás e muito orgulhoso daquilo que fiz e grato por ter conseguido fazer formação enquanto jogador. Num primeiro momento, a sua família não o apoiou. Como é que foi esta reviravolta? Em que momento é que isto aconteceu? Não, e assim, nós quando gostamos, quando queremos muito uma coisa, normalmente nós somos persistentes. E eu, como disse bem no princípio da nossa entrevista, eu ganhei o gosto pelo jogo, ganhei o gosto pelo desporto. Era difícil contrariar fundamentalmente o meu pai e os meus irmãos. Eu lembro-me que as minhas irmãs recusavam lavar o meu equipamento primeiro porque não, vê lá o que andas a fazer, então faltas a escola, coisas do gênero. Mas com o tempo eu consegui provar aos meus familiares que era possível fazer desporto e estudar, porque eu apresentava resultados muito bons a nível académico. Então eles foram cada vez mais se convencendo que, ok, vamos dar-lhe uma oportunidade e se calhar vamos ver o que vai dar. E felizmente eu agradeço porque a minha família apoiou-me muito naquilo que fui, naquilo que sou. Por isso estou muito grato e penso que não consegui não desiludi-los. E fiz formação, fiz desporto e penso que era o objetivo tanto da minha família como meu. O Carlos Almeida, nos últimos 20 anos, foi considerado ou é considerado um ícone, não é? No basquetebol angolano e africano, nos últimos 20 anos. Em algum momento pensou em desistir? Não, tive muitas dificuldades, é verdade que a minha carreira, apesar de ter sido coroada com muitos êxitos, muitos títulos, mas é importante dizer que também houve momentos muito difíceis, mas desistir nunca passou-me pela cabeça em desistir. Mesmo nos momentos difíceis, a paixão falava sempre mais alto. E então sempre continuei, sempre persisti e, como disse há instantes, olho para trás e nem um pouco arrependido. Se me perguntasse se gostaria de voltar a fazer outra vez aquilo que fiz durante os 20 anos, eu diria que sim. Carlos, falar um pouco dos ex-colegas, dos ex-integrantes da Seleção Angolana de Basquetebol. Falar dos meus colegas da minha geração, no caso dos ex-integrantes, eu tenho recordações muito boas, na verdade. E eu em certo ponto, em certa medida, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu faço parte de uma geração que teve a oportunidade, na minha opinião, de jogar com os melhores jogadores, os melhores executantes da modalidade de basquetebol em Angola. Eu faço referência, por exemplo, em períodos eu ainda tive a oportunidade de jogar com Jean-Jacques da Conceição, com Aníbal Moreira, com Ângelo Vitoriano, com Edmar Vitoriano Baduna, com Benjamin Romano, Benjamin Avô. Joguei menos de um ano com José Carlos Guimarães, quer dizer, com Vítor de Carvalho. São tantos os nomes, eu podia até enumerá-los aqui, são tantos os nomes que eu me considero privilegiado por ter feito parte deste período. Por isso, penso que, e tenho a certeza que as recordações que tenho destes colegas nesse período são fantásticas, são as melhores que eu pude uma vez ter enquanto jogador. Eu tenho muito boas memórias da minha carreira desportiva, muito por modéstia à parte. Eu costumo dizer que tenho mais momentos positivos, mais boas memórias do que más.
Um momento dos vários que na verdade vem à memória. Eu lembro a primeira vez que representei a Seleção Nacional de Angola, a Seleção A, foi para o Campeonato da África das Nações Afrobasket em Angola, na Cidadela, e o momento da entoação do hino nacional, com mais de 10 mil pessoas a entoarem o hino, é indescritível. É uma sensação, dá a impressão que estamos a viver um momento surreal. E outros momentos, quando tornei também capitão da Seleção Nacional, no momento em que ergui pela primeira vez a taça de campeão da África, tenho um momento que também não me esqueço, que foi no Campeonato Africano de Júniores também, dos Camarões, onde tivemos uma participação. Foi um campeonato muito atípico, porque nós quando chegámos ao local da competição, éramos dados como a equipa menos favorita, porque éramos muito pequenos comparado às outras seleções que lá estavam. E então era como que perguntavam-se o que é que esses meninos vieram fazer. Mas na verdade, quando o campeonato começou, nós demos uma resposta muito positiva e foi a minha primeira medalha. Nós saímos em segundo lugar naquele campeonato, que deu-nos acesso ao Campeonato do Mundo de Júniores, e foi a minha primeira medalha, que quer dizer que na verdade foi um momento que muito me marcou também. Tenho também momentos, se calhar um momento menos bom do que eu me recordo, foi quando do Campeonato do Mundo de Júniores mesmo, nós tivemos um incidente com um colega de equipa que fraturou uma perna e nós éramos muito novos. O falecido Rui Guimarães, e como muito novos nós entramos em pressão e era o intervalo do jogo e quase que não tínhamos força nem coragem para voltar a entrar, mas felizmente tínhamos um treinador na altura que conseguiu incentivar-nos e demos continuidade à participação. E tenho muitos outros momentos, na verdade, porque, como disse a meio da nossa entrevista também, que na verdade a minha carreira foi coroada de muitos êxitos e cada um a seu momento. Foram todos muito especiais, na verdade. Pela Seleção Nacional ganhei 7 títulos, 7 campeonatos africanos, ou seja, 7 afrobaskets. E aqui dizer com alguma vaidade, dos 7 em que participei, ganhei-os todos. E a nível de clubes, tenho 8 títulos de Taça da África de Clubes Campeões. Sim, a nível de clubes, sem contar com os clubes ou com os títulos a nível nacional. Estes são internacionais. A forma como sou abordado na rua, pelos sítios por onde passo, a forma carinhosa como sou abordado, o agradecimento que as pessoas, e eu costumo dizer, as pessoas vêm e agradecem pelo trabalho que eu fiz a nível da Seleção Nacional e por tudo que representei a nível do desporto angolano. Mas eu costumo dizer que eu é que fico agradecido, na verdade, pelo carinho que as pessoas demonstram pela minha pessoa, o apoio que sempre deram enquanto desportista. Quando acompanho a minha esposa, por exemplo, no supermercado, e a forma como me tratam, na verdade, é reconfortante. Na verdade, é muito bom. E eu sinto-me muito bem e agradecido por esse carinho que o povo angolano me tem prestado. Normalmente isto acontece só em Angola ou mesmo fora do país? É curioso que eu sinto-me muito bem em Angola, mas é verdade que a nível da África, por exemplo, no Senegal, nos Camarões, fundamentalmente nesses países onde também acompanham muito o basquetebol africano, na África do Sul também, é muito frequente quando vamos para esses países a forma como nos abordam. Dá a impressão até que estamos em Angola, porque eles reconhecem-nos. E às vezes nós não temos dimensão de que eles, na verdade, acompanham da forma como acompanham, e então é muito bom.
Eu lembro-me do episódio que, quando do Campeonato do Mundo de Futebol na África do Sul, nós fomos, fomos a convite de algumas pessoas, fomos ver o campeonato, e eu estava com um amigo, com o Yuri, e muito longe de que pudesse ter alguém que fosse nos reconhecer no meio daquela multidão. E quando dirigíamos para o campo, íamos ver o jogo Argentina, penso que era Argentina-Alemanha, salvo erro, e a claque argentina chamou-me de uma forma muito, Carlitos, de uma forma muito, muito próxima, e eu fiquei, tanto eu como o Yuri ficámos muito surpresos, como que argentinos na África do Sul reconheceram-nos. Na verdade foi um momento muito especial da minha vida, às vezes por não termos a dimensão de que as pessoas, mesmo além fronteiras, reconhecem-nos, e é muito bom, é muito bom. Eu tenho alguns jogadores que penso que têm muito potencial, penso que podem, se forem dedicados, penso que poderão emprestar uma mais-valia não só aos clubes que representam, mas como à seleção nacional. E tenho muita simpatia pelo Edmir Lucas, que é um jogador de primeira gosto, pelo Silvio, que também é um jogador que representou as seleções jovens e nesse momento encontra-se nos Estados Unidos, o Gil dos Santos e o Cissé, e muito mais jogadores, na verdade, porque eu de alguma forma tento acompanhar e sinto que há muitos jogadores novos que têm muito potencial e que, se forem bem acompanhados, poderão emprestar, na verdade, um grande contributo ao nosso desporto e em particular ao basquetebol. Durante o Carlos Almeida sempre jogou em Angola. Em algum momento teve vontade de jogar fora do país? Na verdade, essa pergunta é muito curiosa. Na altura em que tive uma proposta muito boa de França, para jogar em França, nós tínhamos na altura um treinador no 1º de agosto que se chamava Mário Palma, que era muito ambicioso, mas no bom sentido. Ele gostava de ter os melhores jogadores na sua equipa, porque assim ele pensava e concretizou muitos dos objetivos que traçou, e assim ele pensava que podia ganhar, ou que pudesse ganhar muitos títulos, e assim fez, pelo menos a nível da África. E no momento em que, eu lembro-me no momento como se fosse hoje, no momento em que chegou uma proposta da França, o treinador Mário Palma no dia seguinte conseguiu fazer com que o clube subisse o meu salário. E depois, outra questão é que eu sempre tive comigo presente a ideia de que tinha de fazer formação. E eu sabia que só seria possível fazer formação estando em Angola, porque enverdando para o profissionalismo era como que de manhã, à tarde e à noite, longe da família, e o profissionalismo tem uma característica: ou jogas ou jogas. Se assim não for, tens muitos outros problemas. E foi uma decisão minha. Na altura em que teria de enverdar para um clube estrangeiro, preferi ficar em Angola, porque tinha os meus objetivos bem traçados, e felizmente assim aconteceu. Carlos, um jogador angolano que admira? Miguel Lutonda. E respondo sem hesitar. Miguel Lutonda pela grandeza do Miguel. Uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora e muito verdadeira. Para além de ter muita capacidade, ou teve, pelo menos enquanto jogador, que andamos os dois apresentados, na verdade, era uma pessoa que ia para além do limite. Acabamos por desenvolver uma ligação muito forte, tornámos-nos amigos, várias vezes dividimos o mesmo quarto, quando na seleção nacional, e muitas vezes pelo clube mesmo. E o Miguel, muito brincalhão, quer dizer, era que mesmo naqueles momentos onde nós sentíamos tristes, o Miguel conseguia trazer-nos ou fazer-nos estar num ânimo diferente. Descrever o Miguel, quer dizer,
penso que não há adjetivos, já acabei por descrever alguns, mas é uma pessoa que eu conto e gostava que o Miguel também tivesse em consideração, que eu conto para aquilo que der e vier, porque o Miguel já deu provas que é muito verdadeiro e nós podemos contar com esse tipo de pessoas. Por isso não tenho dúvidas, o Miguel Tonda como jogador e como pessoa é das pessoas que eu mais admiro. Da nova geração. Eu tenho muitos amigos, é engraçado que nos últimos anos de seleção nacional eu fiz muitos amigos, porque a seleção nacional é um bocadinho diferente, ao contrário do clube onde nós passamos mais tempo com os nossos colegas do clube. E eu, por exemplo, tenho muito boa relação com Kikas. Sempre tivemos, desde que começamos no Petro. Eu já tive uma altura quando sofri a intervenção cirúrgica nos Estados Unidos. Ficámos juntos na mesma casa e sempre trocámos muitas ideias, não só a nível de desporto, mas como fora do desporto também. Tenho uma relação muito boa com Kikas, mas na verdade eu consegui desenvolver uma relação muito boa com quase todos os meus colegas a nível de desporto, principalmente com aqueles que frequentaram a seleção nacional comigo. E nos últimos anos foi fantástico, porque o Lionel, o Milton Barros, o Carlos Moraes, o Armando Costa, o Ambrósio, o Eduardo Domingas, quer dizer, e estes da nova geração, que é verdade, conseguimos desenvolver uma relação muito próxima. E era engraçado porque às vezes eu pensava de forma diferente e de uma forma mais séria, se calhar por ser mais velho, e eles conseguiam me fazer ver as coisas de forma contrária ao que eu via. E então eu achava aquilo fascinante, porque quando nós pensamos que nós aprendemos todos os dias, e então nos últimos anos da minha carreira, com essa ligação com os jogadores mais novos, porque eu depois de mais novo da Seleção Nacional, porque eu cheguei à Seleção Nacional com 18 anos, depois, como é um processo que é verdade, também passei a mais velho. E então esta relação com os jogadores mais novos foi fantástica, porque aprendi muito nos últimos anos. E hoje eu recebo chamadas deles, eu ligo para eles, e para mim isto é muito importante, quando fora dos campos as pessoas lembram-se de nós como amigos e conseguimos manter uma relação de amizade. Então são muitos os jogadores da nova geração que na verdade eu tenho muito carinho. Okay. O Carlos teve uma carreira no basquetebol de mais de 20 anos. Em que momento é que sentiu que era a altura para abandonar o basquetebol, a seleção de basquetebol? Certo. E esta pergunta é muito... os desportistas, numa opinião muito pessoal, quase nunca têm um momento que consideram o momento certo para deixar de jogar. É preciso ter os pés muito bem assentes no chão, fazer uma retrospectiva profunda daquilo que passamos e também daquilo que queremos, que é verdade, porque nós é que fazemos desporto durante tantos anos que pensamos que só existe desporto na vida, mas na verdade não é. É que para além do desporto existe mais uma vida, esta para além do desporto, claro. E pensar num momento próprio para deixar de jogar é quase que... E outra coisa que nós devemos ouvir muito, principalmente as pessoas que nos rodeiam. E foi mais ou menos assim. O momento em que eu achei o momento exato para deixar de jogar foi mais ou menos assim. Chegou um ponto na minha carreira onde eu percebi que mais valia fazer uma coisa e fazer bem do que fazer várias e não fazer bem, porque tive sempre muito a ideia do perfeccionismo e sei que isto é muito idealista, é muito idealizado, mas eu sempre pensei assim, eu sempre sempre tentei fazer bem. E nos últimos anos da minha carreira, fundamentalmente no último ano, eu tinha outras funções, passei a ter outras funções e não tinha a mesma disponibilidade para o treino, para o jogo. E o desporto é muito na base da
da prática, ou seja, da repetição. Tens de treinar bem, tens de treinar muito para poder fazer bem. Como eu estava com dificuldades, na verdade, de primeiro participar nos treinos, também começava a ter, que é natural, começava a ter dificuldades nos jogos. E a partir desse momento, na verdade, comecei a pensar, se calhar é o momento certo para pôr um ponto final na minha carreira. Mas como que, aquilo, como se costuma dizer, né, o bichinho às vezes fala mais alto, e então aquela vontade de continuar a jogar sempre permaneceu. Até que chegou um dia onde conversei com as pessoas próximas, com a minha mulher, com os meus primos, com as minhas irmãs, e fiz uma introspeção e resolvi pôr um ponto final na minha carreira. Carlos, percurso de um campeão. Ok. Percurso de um campeão é o título do meu livro, do meu primeiro livro. E ainda está na forja, que é verdade. Estamos a trabalhar para que consigamos apresentar às pessoas um bom livro para se ler, e tentarmos passar um pouco daquilo que será, na verdade, um livro de memórias. Então tentamos passar um pouco daquilo que foi a minha trajetória como desportista, e não só. Se calhar no livro as pessoas também poderão encontrar aspectos ligados à minha vida particular. E então, eventualmente, sobre o livro não posso dizer muito, porque como ainda não está terminado, eu penso continuar a trabalhar nele para podermos apresentar uma boa obra, deixar algum testemunho eventualmente para as gerações mais jovens. E se as pessoas quiserem, ou se me derem o privilégio ou a oportunidade de adquirirem a obra, puderem partilhar comigo alguns momentos que foi a minha carreira desportiva. Como é que vê o basquetebol daqui a 20 anos? Bom ponto. Se calhar com regras diferentes, provavelmente já haverá uma linha de 4 pontos, mas a tendência é evoluir. E particularmente para o basquetebol, eu desejo que a nível nacional nós estejamos num patamar diferente. Daqui a 20 anos pudermos já, hoje nós dominamos a África, daqui a 20 anos, se voltarmos a fazer essa entrevista, pudermos ter pelo menos um campeonato do mundo, ainda que não seja em primeiro lugar, mas pelo menos nos primeiros 6 lugares. E se dissesse todas as formas em que penso contribuir, provavelmente estaria a dar todos os trunfos. Mas é esta a ideia. A ideia é que nos próximos tempos consiga fazer parte de um projeto que venha trazer novas ideias para o basquetebol, fazermos bem ou voltarmos a fazer aquilo que fizemos bem no passado e melhorarmos. Nós temos muito bons exemplos daquilo que fizemos no passado, com treinadores que conseguiram pôr o basquetebol num nível top, porque nós somos representantes da África nos campeonatos do mundo e nos Jogos Olímpicos há mais de 15 anos. Isto é notório. Então, significa que há muita coisa que foi muito bem feita. Então, aproveitar aquilo que foi bem feito, continuar a fazer e melhorar. Hoje costuma-se dizer que já não se inventa, né? A roda já foi inventada. Por isso, nós precisamos de mantermos o foco e trabalharmos para a modalidade. Deixamos um bocadinho aquela tendência de que vamos para o desporto para servirmos dele, em vez de sermos nós a servir o desporto. Para esta seleção, tenho muito pouco a dizer, porque, modéstia à parte, foi mais ou menos o momento em que eu representei. Muito boas participações, muitas vitórias, e então para aquele período, muito poucas coisas a dizer. Para a atual, comprometermos muito mais com a modalidade,
Quer dizer, o comprometimento tem que ser maior. Temos que comprometer-nos muito mais com a modalidade, primeiro com o país, porque quando nós representamos a seleção nacional, representamos um país, então o comprometimento tem que ser maior. A responsabilidade tem de aumentar, temos de trabalhar mais, porque a seleção nacional, pelo menos é a minha forma de pensar e foi o pensamento que norteou durante esses anos todos e penso que ainda continua. A seleção nacional é um orgulho, é uma honra nós representarmos a seleção nacional. Estamos perante um grupo que representa hoje 24 e mais milhões de habitantes, poder enverdar aquela camisola com as cores da bandeira. Então eu penso que não há motivo maior do que orgulho em representar a seleção nacional. Para a seleção nacional atual e para aqueles todos intervenientes que no momento a representam, mais comprometimento, mais responsabilidade e divertirem-se, pensarem que o basquetebol já deu muitas alegrias ao povo angolano e todos nós ganhamos com isso. Então por que não continuar a fazer? Continuar a divertir-se, responsabilidade, comprometimento e continuar a dar alegrias ao povo angolano. Agora, entrar um bocadinho na intimidade de Carlos Almeida, casado? Sou casado, sou pai de 3 filhos, 3 rapazes, o Moacir, o Enio e o Cameno, e uma mulher muito, que eu costumo dizer, algumas pessoas dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas eu penso diferente. Ela não está por trás, está ao lado, porque sempre acompanhou-me durante a minha carreira e foi sempre o meu suporte. Por isso acho que a minha família, a ela devo tudo. Quando teve o seu primeiro filho, já era estrela de basquetebol. Como é que foi este momento? Fantástico. Um momento maravilhoso. Eu lembro que na altura de nascimento do meu primeiro filho, o Moacir, eu a semana a seguir já tinha de ir para o estágio. Na verdade o Moacir acabou por sofrer um bocadinho aquilo que era o meu trabalho, porque nos primeiros anos acabou por ressentir um bocadinho da minha ausência por causa do trabalho como desportista, porque nós passávamos muito tempo fora de casa e muitas vezes até meses por causa dos estágios. Mas foi como que uma motivação extra para eu continuar, porque eu dizia assim, o meu filho tem de me ver jogar, eu quero que ele sinta orgulho do pai. Aqueles pensamentos que vêm, mas a verdade é que foi um momento muito especial. Foi um momento muito especial para mim, porque eu penso que o nascimento de um filho acaba sempre por definir muito daquilo que nós seremos no futuro, porque eu particularmente tudo que faço é a pensar nos meus filhos, é a pensar na minha família, e o nascimento não só do Moacir como depois o Enio e o Cameno acabam por completar tudo aquilo que eu sempre sonhei para eles, para mim e para todos que podem ser felizes no caso. Como é que é a relação com os filhos? O Carlos é um pai liberal, conservador? Sim, eu tento para os meus filhos, tento de tudo um pouco, porque penso que para a educação dos filhos é importante que nós consigamos passar alguns valores que na minha forma de ver são muito importantes. E então o liberalismo tem muito a ver com o que nós queremos para os nossos filhos. Mas eu costumo dizer que eu fui bem educado e estou agradecido pelo Sr. Horácio Domingos de Almeida, que é o meu pai, e as minhas irmãs. Na verdade, eu tive muito pouco de vivência com a minha mãe, porque a minha mãe morreu muito cedo, eu tinha 12 anos só. Mas o meu pai, as minhas irmãs fizeram um trabalho fantástico. E aquilo que eu recebi deles é que, na verdade, eu quero passar para os meus filhos. Muitos valores,
para que eles, na verdade, quando forem grandes, também sejam úteis à sociedade, que é o meu maior desejo, que sejam homens e que orgulhem não só os pais, mas como a sociedade, que eu penso que é importante, que nós não vivemos de forma isolada. E então eu tento conversar com eles o máximo, tento, mesmo pequeninos, tentar, assim de forma sutil, tentar passar mensagens do sentido da vida, da responsabilidade que têm de ter, de como têm que encarar os mais velhos, a forma como que eu acho que o respeito é fundamental e a forma como eles devem respeitar os mais velhos. Eu preocupo muito da forma como os meus filhos comportam-se no dia a dia. Eu às vezes faço até sacrifícios de sair de serviço. Felizmente trabalho num sítio onde, mesmo quando jogador também, e controlo a hora que eles saem da escola para casa, então vou a correr para ver se consigo almoçar com eles, para dizer que para sentar à mesa tem que lavar as mãos, a forma como seguram os talheres, a forma como dirigem-se para as pessoas, tudo isto eu penso que é importante. Sabemos que o basquete é uma das suas grandes paixões, e para além do basquete há alguma coisa que, música, um músico em especial que goste? Não, eu por acaso não sou muito fã gosto de música, porque em determinados momentos, cada momento a seu momento, desculpa a repetição, mas eu refugio-me mais nos livros. Eu prefiro uma boa leitura. Penso que eu viajo muito mais, aprendo muito mais, não com música não faço o mesmo, mas sinto muito mais profundidade. O Carlos Almeida é considerado um dos jogadores mais mediáticos de basquetebol nos últimos 20 anos, tanto em Angola como em África. Consegue ter noção do carinho, da admiração que o povo angolano tem, que o povo africano tem por si? Uma palavra para estas pessoas, para esta nação que tanto lhe admira. Não, vamos ver. Às vezes nós não temos a percepção total do quanto nós, ou do que alcançamos e atingimos as pessoas. Mas eu tenho uma palavra de agradecimento profundo a todos os angolanos, sem exceção, de Cabinda Cunene, que durante esses anos todos acompanharam a minha carreira e deram aquela força que serviu de motivação para que eu, todos os dias em que acordasse e que levantasse para ir para o treino, era como uma motivação extra para retribuir este carinho e esta motivação que as pessoas sempre prestaram à minha pessoa. A todas essas pessoas, o meu maior agradecimento, do fundo do coração, porque eu costumo dizer que para nós fizermos esse tipo de trabalho não seríamos muito mais se não tivéssemos o apoio das pessoas. E o apoio das pessoas não são as pessoas próximas a nós, são aquelas pessoas que nós não pensamos que conhecem-nos, mas que vamos para um sítio. Hoje nós temos a possibilidade de viajarmos para o nosso país, de Cabinda Cunene, e às vezes chegamos em sítios em que nós nunca imaginamos que fôssemos encontrar alguém que nos reconhecesse, e essa pessoa nos reconhece porque viram-nos um dia na televisão e gostaram do nosso trabalho. Não há momento mais reconfortante do que este, o reconhecimento daquelas pessoas, dos angolanos, o reconhecimento dos angolanos, e para estes o meu profundo agradecimento. Acredita que o desporto acaba por influenciar a personalidade da criança, do homem? Sim, fundamentalmente a criança na fase de formação da personalidade, porque o desporto acaba por trazer-nos disciplina,
regras muito claras, de formas de comportamento. A partir daí tem uma influência muito grande na sua formação. E trazendo um exemplo à nossa realidade, dizerem que os angolanos, por exemplo, ainda conseguem chegar a horas dos compromissos, os esportistas não chegam. Os esportistas nunca chega para além, 15 minutos para além do treino começar. E penso que isso serve de exemplo para toda a vida. Por isso é que quanto mais novo, de quanto mais pequeno começar a prática, melhor. Muito obrigado por tudo que o meu pai já fez por mim. Gosto muito dele. Ele para mim é um instrutor, um bom pai, acompanha-me em todos os momentos da minha vida. Falar de Carlos Almeida é falar de uma pessoa muito especial, dentro e fora do campo, é falar de uma pessoa profissional, é falar de uma pessoa que sabe o que quer, e fora do campo pude aprender muitas coisas, porque várias vezes compartilhamos o mesmo quarto nos estágios da nossa seleção. E, portanto, e como profissional, era uma pessoa que nos treinos e nos jogos não gostava de perder. E, pura e simplesmente, depois de nos juntarmos no 1º de agosto, criamos uma boa química dentro do campo e que muitas das vezes, sem o programa do treinador, nós conseguíamos fazer os nossos à base de gestos, à base de comunicação verbal. Portanto, para mim é uma pessoa muito especial. E quero também dar uma força ao Carlos Almeida, que continua a trabalhar, que continua esta pessoa que tu és, para que possas ajudar os teus amigos e a tua família. Carlos Almeida, muito obrigada por tudo que fez e tem feito por esta nação que tanto lhe admira. Foi um grande prazer estar consigo e é com grande orgulho que nós dizemos que você é um angolano de excelência. Obrigado eu e obrigado pelo convite e por fazer parte desse grupo de angolanos de excelência.